Boa tarde, bom dia, boa noite! Ueba! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Hoje você tá feliz, né, Reginho? Poxa, eu estou feliz. Consegui, né, cara? É difícil, mas às vezes eu consigo trazer uns caras extremamente especiais. Pô. É a habilidade Magali, cara. Fala aí, Camarão. Isso é uma habilidade... Tem uma velocidade acima da velocidade da luz. Pra quem não sabe. Qual é a velocidade acima da velocidade da luz? Velocidade Magali. Essa daí, cara. A missão dada é missão cumprida, velho. Então é o seguinte, antes de apresentar nosso querido convidado, querido e amado convidado, eu queria que vocês falassem uma coisa que é muito importante pra gente, que é... Cara, siga a gente nas mídias sociais, @PDC Beyond the Cave, PDC. Não é arromba, né? Pelo menos, né? @Beyond the Cave, PDC. Tem no YouTube, tem no Instagram, tem no Spotify, né? Então, páginas amarelas. Vamos lá, né? Tem sinal de fumaça. Então, só o importante tem que fazer uma coisa, né? O que a gente tem que fazer? Opa, conversar. Apertar o botãozinho, galera. É isso aí. Apertar o botãozinho. E além disso, a gente tem um grupo no WhatsApp para quem quiser bater um papo, saber quem vem aqui, mandar pergunta para os convidados, fazer parte da nossa comunidade. Então, fiquem à vontade de me procurar através do Instagram, do Beyond the Cave, que a gente conversa e vocês entram para fazer parte dessa família maravilhosa. É isso aí. Cara, hoje vamos apresentar nosso deputado federal Alexis Fontaine, graduado em Engenharia Mecânica, com pós-graduação em Administração de Empresas, 53 anos, jogador de basquete, empresário, ex-presidente da ANAPRE, Associação Nacional de Pisos e Revestimentos, e conselheiro da Ciesp, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Foi eleito deputado federal em São Paulo, obviamente, em 2018 pelo Partido Novo. É integrante da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e foi membro da Comissão Especial da Reforma Tributária. Quanto rolo, brother, mano. Torcedor da Ponte, não se esqueça. Torcedor da Ponte Preta. Esse é o ativo mais importante, velho. Atualmente ele preside a mais desafiador. Isso é difícil. Isso realmente. É o maior problema que ele tem. Vamos ver o mapa do Brasil de novo, ver se dá para resolver. Atualmente preside a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo Genial, com apoio de mais de 200 parlamentares, de representantes do Executivo e do setor produtivo, e que serve de instrumento para identificar os principais gargalos do custo Brasil e para atuar propositivamente para tornar o país mais competitivo, que é o que a gente precisa, né? Uma meritocracia, uma competição aí. É comprometido em trabalhar para que o Brasil seja um país muito mais simples para viver, empreender e assim conseguir incluir todo brasileiro em sua plena cidadania. Boa noite, deputado. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter vindo trocar uma ideia com a gente. Obrigado pelo convite. Aliás, um convite que veio assistindo o podcast de vocês, que vocês estavam entrevistando o Denis Xavier, um cara que eu admiro demais, que tem solidez, claridade, assim, tem lucidez nas questões de liberais. Eu falei, puxa, que bacana isso. Deu um like e aí a gente começou a fazer essa conexão, né? Foi exatamente. E, pô, obrigado, professor Denis Xavier, por tudo. Um cara genial, brilhante. Eu proponho que o Denis Xavier seja eleito a padrinho do podcast, porque, caraca, mano... Coitado, o cara tem tanta função, né? Mas padrinho você vê de vez em quando e tal, e quando você vê você fica feliz, né, cara? Então é sempre assim, padrinho só traz coisa boa pra você, cara. Verdade. É bom, ele podia vir a cada 6 meses trocar uma ideia também. Tô comprado. Cara, vamos começar então. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falou muito aqui, né, das bases do podcast, de platonismo, estoicismo, como a gente enxerga o que é ver uma vida examinada. E eu queria te perguntar, o que pra você é uma vida boa? Interessante essa pergunta, porque não é muito fácil de responder, apesar de ser meio óbvia. Mas eu aprendi a descobrir que uma vida boa é uma vida em que você tem o domínio da tua liberdade. Porque você vai sendo tomado pelo tempo, tomado pelo teu trabalho, tomado pelas tuas responsabilidades, e saber equilibrar essa questão da liberdade e saber não deixar ninguém tirar a tua liberdade é algo que você vai observando no dia a dia, o quanto é louco isso, né?
desde sei lá, no trânsito, desde num trabalho, muitas pessoas vão te consumindo e, na verdade, eles vão querendo dominar a tua cabeça, né? É quase que tem um vocábulo aqui que vou lembrar durante o nosso podcast aqui, em que as pessoas vão querendo dominar as tuas habilidades, o teu jeito de ser, cooptando. A palavra é cooptar você, e você não percebe. E quando você vai ver, você está obedecendo, você está, aliás, abrindo mão de coisas que você gostaria de fazer, você não fala não, você deixa de ser assertivo, você começa a querer concordar, você começa a querer a receber likes, você começa a querer receber aceitação, você começa a jogar para a plateia. Cara, assim, a liberdade ela é perdida de formas tão sutis que, de novo, como você fala, tua pergunta, o que é uma boa vida, né? É saber administrar isso, saber viver isso e ter uma mente independente da opinião e da senso comum, né, das pessoas. Dos grilhões da caverna, é isso né, que eu pensei. Dos grilhões da caverna, né? Se a caverna puder ser isso, né? E você está inserido, né? nessa série de convenções que te introjetam e que você nem percebe que você está reagindo, e quando você vê, você está preso e não consegue interagir. Eu achei uma coisa muito interessante, Alexis, porque para fazer esse pensamento, para discutir, pensar em liberdade enquanto um bem supremo, e você encontra aqui reverberação completa. Achamos a mesma coisa. Tá? Não dá para pensar uma vida boa sem uma vida liberta. Mas para pensar nisso, o homem tem que ser um animal político. Eu achei engraçado, porque nós estamos discutindo aqui liberdade enquanto o que nós vamos fazer no ensaio da FUVEST da liberdade. Nós vamos escrever um livro de poesia sobre a liberdade. A gente está preocupado sobre a realidade da liberdade. Prática. Por exemplo, a livre iniciativa. Uma ideia de liberdade é você ser livre para fazer o que você quiser da sua vida. E eu acho engraçado que tanto os americanos hoje como os britânicos atrás, o bem maior que eles defendiam como pátria era a ideia de liberdade. Os americanos fazem isso até hoje. É verdade. Freedom, bota a bandeira americana. Eles adoram botar um Bruce Springsteen no fundo, a bandeira americana, e os caras bradando porque são livres, ao passo que o resto do mundo talvez não seja. A liberdade é algo político. Foi isso que te puxou para a política? O que te levou para a política? Não, interessantemente, não foi inicialmente. Aliás, eu não tinha o conceito de liberdade. Engraçado, eu fui só aprender o que era todo esse conceito de liberalismo e a questão e o valor da liberdade de uma forma muito intuitiva, tanto que eu me chamo de um liberal intuitivo. Aquele que não sabia que era, mas lutava pelas causas como um empresário pequeno que eu sou, um cara empreendedor pequeno. Eu não tenho reservas de mercado, eu não tenho padrinhos, eu não tenho sobrenome, eu não sou de famílias, sou um cara na raça lá, tá certo? E quando eu percebia que a competição era muitas vezes desigual, eu falava, isso aí está muito errado. Quando eu fui para a política, eu fui na política por um outro motivo. Eu estava tão indignado com a classe política brasileira, com assim, o deboche. Os caras debochavam da tua cara. Os caras roubam, eu estou aqui, eu que mando, eu que posso, você é um pagador de impostos, cala a tua boca. E isso foi me levando meu estômago remoendo, falei, que merda. Teve também, aí eu concordo com você, mas eu não percebia isso como uma lucidez tão clara como eu tenho hoje. Quando eu comecei a montar minha empresa, as dificuldades de conseguir autorização de uso de solo, conseguir autorização da CETESB, conseguir autorização do Estado de São Paulo, da Federação, para conseguir nota fiscal. Eu lembro que eu abri a empresa e na época, você para conseguir um talão de nota fiscal, você tinha que ir no posto fiscal pedir uma autorização para levar numa gráfica para o cara emitir o talão de nota fiscal numerado que era mandado para a Receita da Secretaria da Fazenda. E aí o fiscal do posto fiscal de Sumaré falou assim, eu não vou dar para você, não quero. Não foi com a sua cara. Eu tenho 45 dias para liberar. E eu já estava produzindo, porque eu sou um cara meio pancada, então eu já estava virando lá a resina, tal, não sei o quê. Porque não é isso que é importante. Mas eu preciso vender. Eu já vendi, eu preciso de nota fiscal. O cara falou, não quero, não vou dar. Eu falei, cara, como assim que você não vai dar? Qual é o problema com a cor, com a minha raça? Qual é o problema que você não vai me dar? Eu não vou, eu tenho prerrogativa para isso.
O Estado jogando contra o próprio Estado, porque deixa de arrecadar. Eu só né, pegaria que é o burocrata. É pior. É um ser mais ignóbil do que o Estado. É Pois o burocrata. Pois é. É o fiscal com poder, é uma coisa mais... Não, acho que ele tem até raiva de mim. É isso que eu tô Você é querendo o dizer. capitalista malvadão. É, né? o Estado não tem essa mas raiva assim, dele. como você Não. ousa Isso. a tomar risco, Esse é o como burocrata. você ousa abrir... Ganhar mais do que eu. É, Como como você você ganhar mais do ousa... que eu. Cara, assim, aí eu tive que ter a paciência para chamar meu contador, que já é um cara mais hábil, conhece a turma, tá, cara, vai liberar aí e tal. Aí vai, tá bom, vou liberar. Aí liberou, sem brincadeira, emitiu a nota fiscal, do jeito que saiu da gráfica, mas saiu quentinha assim e tal. Eu já assinei, com um caminhão já foi para Nápoles, que eu tinha vendido uma obra lá. Falei, nossa, acredito no negócio desse. Aí foi ridículo aquilo. Passar por essa Você aprovação. imagina o tamanho da operação, que precisava pegar um negócio, fazer um negócio, botar no caminhão, botar coisa. Tudo isso é difícil, versus o cara imprimindo um papel sem valor algum. E esse cara tem a prerrogativa de te brecar ou não. Não funciona assim. Não dá para pensar em nada que funcione dessa maneira. Não há. Mas só para... Porque a tua pergunta era... Então, eu fui muito motivado por alguma coisa, numa confusão de sentimentos que não havia clareza do que era essa questão do Estado atrapalhando o cidadão, o Estado. Eu não entendia também a noção do Estado, assim, que era o maior inimigo que eu tinha. Meu inimigo não era meu concorrente, porque meu concorrente eu só me diferencio, eu consigo trabalhar, fazer as minhas argumentações, fazer um produto melhor e tal, eu vou vencer. Todo mundo ganha com a Depende de mim, concorrência. depende de mim, exatamente. Mas no caso, quem mais me atrapalhava, e nós estávamos conversando aqui, o custo fixo rolando solto, porque eu estava pagando aluguel, tinha funcionário, tinha comprado máquina, tinha que ir pagando energia elétrica, tudo mais e tal. O custo fixo rolando solto e o incomes, né? A entrada, as vendas não aconteciam. Cara, aquilo é o endereço, ainda é, né? O endereço para quebrar. E é a origem daquele vídeo, entenda como é difícil empreender no Brasil. Aquilo é um copo cheio que foi a última gota e transbordou. Aliás, quem quiser, vou até pedir para nossa produção para deixar disponível esse vídeo que é brilhante. É um homem honesto, resignado. O Plínio vai colocar É a aqui em algum imagem lugar do ali, cara ó. que quer jogar o jogo e fala, não é possível que o jogo funcione dessa maneira. É essa, cara, eu achei fantástico. Tem várias emoções. E lá. Alexis, apesar claro, acho que todo mundo que conhece um empreendedor ou que já tentou empreender passou por algo parecido. Então é uma dificuldade que é evidente para todo, quer seja do microempreendedor, quer seja o cara que está acelerando sua empresa, entrando para o board de uma maior e tal. Então isso é algo que todo mundo vivenciou. Mas a minha curiosidade, e eu vou te perguntar várias coisas disso, da prática política durante esse podcast, como é que você fez para convencer as pessoas, cara? Assim, como é que foi a tua campanha, do momento que você tomou a decisão, pô, isso aqui é uma maior sacanagem e eu vou resolver isso aqui, resolver no sentido, né? Eu vou lá e vou representar essas pessoas. Como é que foi deste momento até esse processo de campanha ou de convencimento disso que isso é uma coisa importante, que é o emprego, né? Não é o que você acha ou o que aparece no jornal e tal, é a realidade das pessoas, é mais importante do que elas veem, né, na televisão. Como é que você fez para trazer de volta essa percepção de que as dificuldades políticas mais importantes são as dificuldades do dia a dia e não as dificuldades que saem na Folha de São Paulo, por exemplo? Então, mas isso foi muito fácil. Porque eu acabei botando aquele vídeo despretensioso, ele tá mal gravado, inclusive, ele está na vertical, e eu botando meu sentimento, a realidade, os fatos reais. Teve mais de 13 milhões de visualizações. São brasileiros e eu li os comentários, porque de uma hora para a noite eu fiquei assim, uma celebridade. Jesus, né, cara? Eu não tinha nada, eu não tinha WhatsApp, eu não tinha Facebook direito, eu não tinha nada, não tinha nada. Quem tinha gravado pra Aí um você? cara me ajudou e falou assim, cara, eu vou fazer uma página pública para você, porque os negócios estão pegando fogo. E assim, na minha página pessoal tinha mais de 1,5 milhão de visualização em 2, 3 dias. Eu falei, pera um pouco, aí botamos na outra. Só que aí tá a riqueza do negócio, aí tá o olhar do empreendedor. Eu comecei a olhar aqueles comentários e falei, gente, é muita gente que se identifica com o meu problema. Não é pouca gente, é muita, mas muita. Era o serralheiro, era a cabeleireira, era o marmorista, mas não estamos falando de gente pequena e média. Não estamos falando
de um dono da Ambev. É micro e pequeno empresário. Eram 13 milhões. Quem gera o imposto, né? Então, eram 13 milhões. Micro, pequeno e médio empresa. Mas aí o que acontece? Aí eu falei, opa, tem uma oportunidade aqui. Porque quem é empreendedor já... O cavalo passou o selado aqui, pulando em cima dele. Aí eu pulei em cima do cavalo e falei, vou fazer mais um vídeo. Folha de pagamento. Se você for ver as folhas de pagamento lá, deu mais de 4,5 milhões de visualizações. Aí eu fiz, quando chegaram as multas, eu falei assim, eu não sou bandido, eu não sou sonegador, eu não sou nada, eu sou brasileiro que gera emprego, eu quero mais respeito. Porque o Estado tem que ter respeito por aquele que produz riqueza, que emprega, que toma risco. Que a grande diferença entre aquele que não quer empreender, é aquele cara que sabe e quer tomar risco. E por tomar risco, ele tem o direito, talvez se quebrar a cara, mas se tiver sucesso, tiver retorno. Porque risco é risco. Isso não é garantia de absolutamente nada. E aí o que acabou acontecendo, de novo com o empreendedor, é que, sei lá, quase 6, 8 meses depois, eu falei, tem uma oportunidade aqui. Apareceu o Partido Novo, falei assim, eu vou ser candidato a deputado federal porque tem tudo a ver. Eu já tenho uma pauta quente aqui. As pessoas se identificam com isso. E aí, era muito simples. Era só falar o seguinte... O Estado não tem o direito de atrapalhar. Aliás, veio uma pesquisa que eu li do Perseu Abramo, o Instituto Perseu Abramo. É do PT, né? É do PT. Sim. E o Perseu Abramo fez uma pesquisa que até hoje eu tenho ela emoldurada na minha sala, em que ela identifica exatamente como... Porque essa pesquisa foi interessante, ela foi feita porque o Dória ganhou no primeiro turno, em todos os bairros, do Haddad aqui na cidade de São Paulo para prefeito. E o PT deu um nó no PT, o PT não sabia o que estava acontecendo. Aí eles fizeram a pesquisa para entender o que está acontecendo. E aí, primeira coisa que eles descobriram é que o cara da periferia, o pobre, aquele cara que quer... Sabe, ele não vê o patrão como inimigo, como explorador, que é a ideia de marxista, briga de classes. Ele não vê isso. Ele vê o Estado que não deixa o cara abrir uma borracharia, porque tem que ter um compressor, que tem que ter um engenheiro responsável para fazer uma vistoria. O fiscal técnica. Dificultando. Tem que ter um fiscal que não deixa a cabeleireira. Cabeleireira, porque vai ter o produto químico que vai não sei o quê. Tem toda uma parafernália que deixa as pessoas se virar. Não pode virar, você não pode virar. Aliás, tinha vídeos e vídeos, pode procurar isso no YouTube, da pessoas querendo vender cheiro verde no calçadão ou vendendo pano lá no Rio de Janeiro, vem o fiscal e rouba tudo. Na verdade, é um confisco, assim, uma violência de alguém que está trabalhando para tentar se virar, pagar as contas de casa, não está traficando, o cara não está roubando, o cara não está matando. E o Estado vai numa violência em cima desses caras, era absurdo. Então o que acabou acontecendo? A campanha era muito fácil. Eu vou defender o cidadão comum desse Estado, que esse é o malvadão. Não é o patrão, esse é o malvadão. E aí, porra, eu vou falar para você, foi a campanha mais tosca, foi a coisa mais espartana, foi a coisa mais assim, ridícula. Não sei nem como é que eu ganhei, como é que eu fui eleito, mas as pessoas sabiam quem eu era. E, assim, acabei representando muito bem em Brasília esse espírito. Tanto que tem a Frente Parlamentar pelo Brasil competitivo. Sensacional. Que é emprego na veia, entendeu? É acabar com o custo do Brasil, acabar com essas palhaçadas. Que é o que vocês estavam falando. Quem que vai abrir um negócio e fica 8 meses pagando aluguel, funcionário, investimento e não consegue abrir porque o Estado não deixa, isso é custo Brasil. Isso come o capital de giro de qualquer um. Quando ele falando isso, me vem um capítulo do livro, acho que você deve ter lido as 6 lições do Mises, que é intervenção. Né? É o Estado interferindo diretamente na vida do indivíduo, nas liberdades individuais, no que ele pode produzir ou não. Né? E o que é, assim, no Brasil, um país que é extremamente intervencionista. E a gente tem um discurso do outro lado que, na verdade, para tentar... Na verdade, eles não falam que o problema é esse, né? A solução deles é mais Estado. Por que eu estou falando isso? Porque você lida com 531... Quantos são deputados lá? 513. 513 deputados. Eu inverti o 13. Invertiu. 513 deputados. E eu imagino que os deputados que acreditam na liberdade são uma minoria. São. Aliás, os que entendem menos ainda, né? Perfeito. Tem uns que falam que são liberais e não são. Isso. Que são mais social-democratas, né? Isso. Inclusive, bom, a gente vai chegar no partido depois, mas assim... Como que você... Eu queria entender, na prática ali, como que você conversa, como que você dialoga diretamente para convencer aquele cara que ele acha que a intervenção é boa, para conseguir tentar mudar a cabeça dele, para conseguir passar uma aprovação. Por exemplo, você tem 200 parlamentares lá na sua frente. E que o custo Brasil é 1,5 tri por ano. Né? Então, como é que você faz o cara... Né, que é quase 1/3 do PIB brasileiro, 25% do PIB brasileiro. Qual que é a manha?
A manha é trazer para uma linguagem bem acessível, uma linguagem bem didática e mostrando não é assim a realidade. Porque o que acontece lá, e é bom que quem estiver escutando esse podcast, escute a realidade do que é a Câmara dos Deputados ou o Senado. Aparece uma matéria, as pessoas estudam com muita superficialidade e aí emitem uma opinião que é um senso comum muito fácil e populista normalmente, do tipo, precisamos ter os pisos salariais de todas as categorias para garantir a dignidade. É uma frase bonita. Só que ninguém pergunta quem vai pagar essa conta. Né? Então, quando você faz essa pergunta, você começa a dar nó. O que a gente faz normalmente, principalmente questões trabalhistas ou questões tributárias, tal, que começam a falar bobagens lá, e o pessoal fala muita bobagem, realmente o pessoal muito despreparado, e a gente pode chegar assim, o porquê que essas pessoas são eleitas, que eu acho que também é uma questão que tinha que ser interessante aqui, mas que tinha que ser muito diferente. Então, eu faço na argumentação, falo, cara, você pode ter uma boa intenção. Aliás, tem um do Rastanil lá do... Rastanil, cara, o inferno cheio de gente bem intencionada é fantástico. Você chora de rir com aquele negócio. Muito bom. E é exatamente isso. O cara, assim, sendo simplório e sendo um cara despreparado, ele até vem com um papinho que parece sedutor, que parece que é solução de problemas e tal. Mas eles não entendem a sequência lógica que se sustenta. Porque é muito fácil pegar o dinheiro de alguém e falar, vou distribuir para acabar com a pobreza. Sim. Tá, sim. Mas você acabou com a pobreza ou você apenas distribuiu essa renda? Você tem que atacar a causa e não as consequências do problema, tá certo? E atacar causas dá muito mais trabalho, é mais longo prazo. E tem que ter um certo grau de impopularidade que normalmente é muito difícil de andar dentro de uma Câmara dos Deputados. Sim. Então, é muito fácil ficar distribuindo benesses com o dinheiro dos outros. Então, assim, o nosso discurso, né, até respondendo assim bem objetivamente, para não ficar se perdendo, a gente tem que trazer exemplos de realidade, o que vai acontecer como consequência, e até não agredir nunca aquela pessoa que está fazendo a proposta, porque senão você acaba gerando anticorpos e que você não consegue avançar. É nesse jeito que a gente consegue algumas vitórias, vou dizer bem sinceramente. Não conseguimos todas as vitórias, não. Mas você consegue ter interlocução, por exemplo, com a esquerda, com esse discurso? Consegue. Por que pareça, consegue. Isso é uma coisa também que eu aprendi rapidamente. Quando eu cheguei lá, eu tinha raiva daqueles caras, mas muita raiva. Mas assim, a gente começa a participar de algumas comissões, você fica mais próximo. Uhum. E aí tem uns caras gente fina até, né? Não, tem uns caras engraçados, né? Tem uns caras meio folclóricos, eu sou mais folclórico da coisa, né? O cara é uma persona. Mas eles estão sempre jogando para a plateia deles, né? Você tem que entender isso também. Tá jogando para a plateia dele. Aí eu falei, cara, isso aí vai dar errado, vai dar ruim, esse negócio aqui não vai funcionar, tal. Sei lá, os caras querem sempre botar mais alguma coisa numa etiqueta de um produto, querem sempre botar mais sei lá, selo amigo do meio ambiente, selo disso. Diversidade. E querer criar todo esse negócio. Cara, mas isso aí vai ter que gerar mais obrigação pro produtor, isso aí vai dar mais dor de cabeça, tal. Isso aí vai gerar mais custo pro Brasil, você vai inviabilizar o negócio, você pode quebrar o cara, você vai gerar desemprego, cara, não é uma boa ideia. Aí você vai trabalhando nessa linha, né? E é o setor não produtivo pautando o setor produtivo. Eu acho engraçado, porque eles não são stakeholders da operação. Eles não tomam risco. Não estão no risco, exato. Eu queria só pegar uma coisa, só para não me perder, que você falou uma coisa tão fantástica aqui sobre a impopularidade de certos atos numa democracia. Tem uma crítica socrática desse senhor aqui, Sócrates. Tem uma crítica socrática e ele falava o seguinte, ele criticava a democracia. Ele falava o seguinte: como é que nós vamos chegar na justiça se a gente elege 2 homens para para dirigir a anal do Estado? E um homem é um médico e vira e fala assim, olha, para o Estado melhorar ele tem que fazer atividade física, ele tem que comer mais alfafa, menos churrasco, não fumar e não sair com aqueles amigos no final de semana. Esse é o médico. Do outro lado tem um confeiteiro que vira e fala assim, esse médico tá maluco, eu vou distribuir bomba de chocolate para a população inteira. Sócrates falava, como que a democracia consegue se resolver dessa forma? Eu achei engraçado, porque você falou exatamente esse problema democrático, que era o que Sócrates falava. É muito difícil. O confeiteiro vai ter vantagem em cima do médico nesse sentido. E entre o médico e o confeiteiro tem todo o espectro da nossa realidade, da dificuldade da brasilidade. Mas aí eu conto com a seleção natural.
Espera. Espera e vê como vai ser um argumento conservador. Mas você trouxe Sócrates e Camara, mais uma vez brilhantemente, né, Platão. E a história do Alexis é bem essa, né? Ele foi um cara que foi experimentado antes. Isso aí. Ele sofreu na mão do Estado para depois ir lá e falar, opa, o problema está aqui, nós vamos por esse caminho. Porque a gente vê muita galera que chegou na política hoje, o deputado é novo na política, ele foi eleito agora. A gente viu muita gente muito nova, eu digo de idade mesmo, entrando na política. E que, assim, não estou criticando, veja bem, todo mundo tem seu espaço, mas existe, você tem que ter experimentar, e era o que Sócrates dizia, da República, teoricamente ela deveria, pela parábola do navio que você usou maravilhosamente, ser um lugar de pessoas que tenham vivido isso, tenham condições de tocar isso para frente. Precisava ter uma lei Maria da Penha do empreendedor. É isso. O Alexis só tomou pancada. Pancada do Estado. Ele falou, pô, isso não pode acontecer, Estado. Não podemos deixar isso acontecer. É isso que tem que acontecer. Tem que ter uma mas está em gestação. Fica tranquilo. E outra coisa muito legal, cara, que ficou muito claro é que a esquerda usa o discurso patos, que a gente sempre fala aqui, né? Joga pro público através da emoção, apelando enquanto a gente está no discurso logos. E que são mundos completamente diferentes. E é muito difícil você conseguir achar essa intersecção e conquistar. Mas é por isso que a esquerda precisa dos desvalidos. A esquerda precisa de desvalidos, porque ela fala assim, se você está numa situação abjeta, eu posso te ajudar, porque eu sou sobre... É engraçado, porque eles não são sobre o pobre, eles são sobre a pobreza. Eles não prezam o pobre, eles precisam de pobreza para existir. Que em países que se desenvolvem bem, essa ideologia, ela morre. O que o Magal estava falando, cara, e que me chamou a atenção, né, que é a primeira legislatura, né, do nosso querido deputado, espero que haja outras, né? E assim, vamos votar nele, deputado federal aí, por favor. E aí, assim, eu pergunto, né? Te falei, curiosidades práticas da vida política. Como é que se monta? Porque você tá deputado federal, você está indo para Brasília. Como é que monta o seu time, seu grupo de assessores? Então, você era um neófito, certo? Puto. Então, na melhor condição possível. Queria quebrar tudo. Né? E vai lá conversar com o Arthur Lira e você tem que ter a galera para te garantir aqui. Né? Então, como é que monta isso aí? Como é que faz na prática? Primeiro, só para responder ele antes, a esquerda gosta de funcionário público, porque tem dinheiro para pagar. Mas usa a pobreza como a razão de existência. Então, realmente, eles não gostam do pobre porque ele não ajuda, mas o funcionário público eles gostam. Agora, vamos lá. Como é que foi isso? Aliás, é uma questão muito... Para mim, foi um pouco difícil, porque naquele ano que eu estava sendo eleito, eu estava também vendendo a minha empresa. Eu estava num processo de transformação absurdo. O ano 2018 realmente o ano que foi mais intenso da minha vida. E eu estava na transição, na venda da empresa, eu falei, olha, eu concordo em vender minha empresa desde que vocês saibam que estou sendo candidato a deputado federal. Aí eles deram uma risadinha e falaram, vai ganhar nunca, né? Não tinham visto o vídeo, né? Eles não tinham visto o vídeo. Não, posso contar esse passagem do vídeo? Porque essa é fantástica. Não, essa é muito legal. Porque aí eu fui vender a noiva, né? Feitei a noiva, foi nos Estados Unidos, um board enorme, assim, uma mesa absurdamente grande, Connecticut. Cheguei lá e tal. Entrou o dono da empresa, e o dono da empresa é escalador de K2 e tal, Everest. Então, um cara, gente boa pra caramba, tal. O filho dele também, tal, gente fina. Aí ele entrou assim, ok. Esse aqui é o Alexis e tal. Você sabia que ele tem um vídeo muito famoso no Brasil? A pessoa, tal. Não, tem mais de 13 milhões de visualizações. Ok, tal. Aí a diretora financeira, que elas não são bobas, né? Elas são muito inteligentes, ela falou assim, é sobre o que o vídeo? Aí eu falei assim, como é difícil empreender no Brasil. Quer dizer, eu estava vendendo a empresa dizendo que era uma merda fazer negócio no Brasil. Uma risada generalizada. Foi uma risada generalizada. Eu falei, o cara sem noção. Vem vender a empresa. No board, né? Aí, não, os caras deram risada. Só que aí, eu fiquei na minha também. Só falo uma vez, só aviso uma vez, tá certo? Aí o que acabou acontecendo?
fizeram um negócio com aquele sorrisinho assim no rosto. Que empresinha bonita, né? Tava só aquele sorrisinho. Eu só avisei. Tá redondinho, né? Redondo, mas tava mesmo. Eu não tinha nenhuma ação trabalhista. Trabalhista, quer falar, não tem nenhum BO depois. Não tinha ação trabalhista, não tinha débito tributário, não tinha nada. Empresa, o pessoal da due diligence. Da Deloitte, da due diligence, falou assim, cara, que empresa bonitinha. Eu falei, beleza, assinaram tudo com um sorrisinho e tal. Capricha no valuation. Calma. Que coisa linda, calma, meu? Escutem. Isso é sonho. Deu 2 meses e meio, 3 meses. Greve da Receita Federal nos portos e não podia exportar. Greve dos caminhoneiros, não conseguia transportar nada. Copa do Mundo no Brasil que para tudo. Os americanos ficaram brancos. Aí me chamaram nos Estados Unidos. Falei, o que está acontecendo nos Estados Unidos? No Brasil. Eu falei, The Venezuela Week. Perfeito. É isso, Venezuela Week. Falta tudo fodido. Os caras não acreditavam. Eu falei, é essa merda. Entenderam como é difícil empreender no Brasil? Era isso. Mas desculpa. Fazer o gabinete. Isso, fazer o gabinete. Muito obrigado. Lá, muito obrigado. Não perdi o gancho. Que é isso, cara. Tá sensacional. Primeiro, o que eu fiz? Qual eram as minhas pautas? Desburocratização, reforma tributária. Eu quero um especialista de cada coisa, fui atrás, botei lá. Douglas, Sandri, Hugo, Leal, 2 caras fantásticos. Precisa de uma pessoa administrativa, porque existe uma administração no gabinete. Reembolso, passagem aérea, agenda, tal, blá, blá. Tive isso aí, tinha mais pessoas para me explicar regimento, porque eu não entendia nada do regimento. Apesar de que fui eleito em outubro, até fevereiro que a gente estava, comprei livro, fiquei estudando, tal, não sei o quê. Mas eu não sou advogado, eu sou engenheiro. Claro. E tem um degrau aí, cara. Sem dúvida. Eu sou mais número, é mais leitura, interpretação, porque isso aqui gera aquilo, regimento tal. Aí eu sofri, vou falar para você, sofri mesmo. Não foi fácil, mas aí com a ajuda de assessores, tal, não sei o que, a gente foi tocando. Lógico, sofri porque eu tenho compromisso em entregar uma coisa bem feita. Se eu quisesse levar na galegona, tal, isso aqui, eu estava que nem muitos dos deputados que estão lá. Então aí, foda-se. Mas não era o caso. A gente é sério, Partido Novo, todos os deputados tinham compromisso e a gente competia entre nós assim, para poder mostrar uma unidade e seriedade do trabalho. E foi indo. Então, um gabinete super enxuto. Eu tinha direito a 25 assessores, eu tinha 6, 7. E vai a tocada até hoje, tá certo? Não muda muito isso. Então, a ideia... Aí vem da herança de quem já esteve no mercado. Quem está no mercado é o seguinte, a gente corta custo o máximo que puder, do jeito que for necessário e tal. Cuidado que você pode também não cortar um custo que vai diminuir a tua performance. Estratégia. Isso é cagada. Sim. Você tem que ter um certo custo, gente. E Brasília é caro, as pessoas não são baratas, até a vida é cara e tal. Então você vai contratar um assessor para um salário aqui de São Paulo, o pessoal fala, pô, mas ganha tudo isso. Porque é um mercado, aí é livre mercado, também não vou ficar eu falando assim, você vai ganhar R$1.500. Não vai, não vem. Tabelar, né? Não é eu que vou fazer o mercado, tá certo? Então, a gente procura gente comprometida, com os ideais liberais, ter tudo uma prova, tal, seleção, tal, para também não trazer maluco lá para começar a fazer cagada dentro do gabinete. Então é aberto assim, quer dizer, você pega de uma seleção aberta. Você tipo entrevista os caras, existe um processo... Tem um processinho lá, o cara faz uma provinha, você já escrever bobagem e tal, e a gente faz umas perguntas capciosas mesmo e tal. E aí... Legal, cara. Você gostaria de tabelamento de combustível? Tabelamento de frete? Eu acho ótimo. Acho justo. Bem baratinho, né? Baratinho. Beleza, tá fora. Beleza, valeu, volta amanhã, velho. Seu gabinete é o outro ali, ó. Vai lá tabelar lá. Genial, cara. Cara, já que a gente tá falando disso, eu queria falar um pouquinho da reforma tributária. Da PEC 110 aí, 2019. Teve a PEC 45 antes, né? Eu acho que essa ficou um pouco melhor. Mas assim, é óbvio que pretende simplificar o sistema tributário, que é bizarro, né? Surreal. Quanto se gasta para você conseguir pagar seus impostos? É isso que eu penso, né? Não, e o custo efetivo de imposto, né? Pergunte qual é o brasileiro que sabe de fato quanto ele paga de imposto nessa água. Você tem lá, tudo bem. Mas a minha ideia é antes, para você pautar a tua decisão de compra, entendeu? Não existe, você não sabe o quanto que é cobrado. E tem aqueles impostos em cadeia que, né, e vai, e ICMS, o cacete A4, ISS, e como é que... E não é serviço, e você paga ISS... Duas coisas diferentes. Primeiro que o imposto sobre consumo, que é o que você está falando... Sim. É o que mais fode o mais pobre. O mais pobre, sem dúvida. Ao invés do que o imposto sobre a renda, né? Inclusive, deve ser muito difícil convencer um cara da esquerda para ele largar o imposto sobre consumo para poder ajudar o mais pobre que ele tanto defende. Para liberar a base. Não entendo isso, não.
Não, ele nem chances. Acontece o seguinte, realmente o sistema tributário brasileiro é um dos piores do mundo, totalmente caótico, cheio de remendinho, puxadinho, cheio de contencioso. Números que foram apresentados aqui, né, do custo Brasil total, que foi nós estudamos, de 1,5 trilhões de reais por ano, 280 bi é só do sistema tributário brasileiro. Agora, no Brasil, não é só pagar muito, tem duas coisas que têm que ser separadas. O quanto eu gasto com o imposto e o quanto eu gasto para apurar os impostos. Exato. E tentar acertar, que se eu errar também vou levar multa, dos impostos. Então, essa diferença é custo Brasil. Quer dizer, se eu preciso ter uma estrutura muito grande, cara, para poder simplesmente apurar o imposto, eu já estou tirando competitividade das empresas brasileiras. E competitividade, cara, é global. Não estamos, sabe, no Brasil aqui tudo bem, porque a empresa vende aqui dentro tal, e foda-se, o brasileiro vai pagar a conta. Porque quem de fato que paga a conta é o brasileiro. Então, se você acha ok, você é um idiota, porque você está pagando mais caro. E aí gera um outro efeito, que é as barreiras de mercado. Já que a empresa brasileira, que internamente não é competitiva, então vamos aumentar o importo e importação, vamos fazer barreiras sanitárias de Grama 4 para não deixar o produto de fora vir. Quem que paga de novo essa conta? Nós. Agora, falando sobre a PEC 110 e a simplificação tributária, tal, algumas coisas também que são legais a gente discutir. A reforma tributária vai diminuir a carga tributária? Não. Provavelmente não. Não. Esse é o problema. Eu queria chegar nesse lugar. Por quê? Porque quem determina a carga tributária não é o sistema tributário, é o custo do Estado. É a resultante da bagunça. Resultante de todo esse custo do Estado. Então, assim, quem reduz a carga tributária é a reforma administrativa. Perfeito. Que é o Estado mais eficiente, com menos funcionários, que não fica fazendo bobagens, que fica mandando a conta para o brasileiro. Que a verdade é essa, o Estado ineficiente e paquidérmico, e cheio de privilégios, e cheio de monopólios, e cheio de ineficiências, junta tudo isso, põe no custo do Estado e manda para o cidadão pagar imposto. Então, mas então se não vai diminuir, por que não vamos fazer reforma tributária? Porque incluso nela, no pacote, existe o custo Brasil, que é o que eu falo da apuração. E isso não faz sentido, porque isso gera... afasta investimentos no Brasil. Isso é um grande gerador de desemprego. Eu falo, a reforma tributária é uma das mais sociais que tem. Porque a hora que ela destravar a economia e deixar o Brasil no mesmo padrão tributário das grandes economias do mundo, que é toda a Europa, toda a Ásia, a Oceania, é tudo IVA, gente. Não tem essa de substituição tributária, de diferencial de alíquota, de simples nacional, lucro presumido. Olha o nome, lucro presumido, cara. Presumido no quê? No teu faturamento. Mas não tive lucro, se ferrou. É lucro real, lucro presumido, né? É bizarro. Mas só para simplificar para a galera que está ouvindo, como a gente está falando da PEC em si, a ideia é meio que você pegar os tributos federais, PIS, CONFINS, tá? Unir eles no CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços, e a parte que é estadual, municipal, ICMS, ISS, vai virar o IBS, certo? Isso. E aí, além disso, tem um imposto seletivo. Imposto seletivo, que é como se fosse um antigo IPI. Isso. Só que aí, teoricamente, ia usar para, por exemplo, produtos que, entre aspas, causam malefício, por exemplo, sei lá, cigarro. Tipo essa cerveja e essa batata frita engordurada. Mas não tá boa, desculpe. E o ovo, eles vão fazer? O ovo. Então, é difícil a gente dizer, né, cara? O que causa... Eu tenho essa crítica libertária a isso, mas não é nem isso que eu quero chegar. Né? Eu acho que não dá para você definir o que cada um vai fazer ou não e cobrar mais por isso. Mas tudo bem. Como que está andando na Câmara? Como que está andando essa PEC? Porque eu sei que tá meio que nas vias de rolar. Ela vai ser votada na CCJ do Senado na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã. Se ela passa na CCJ, ela vai para plenário do Senado. Aí, na CCJ, vou lembrar, são alguns senadores. Já no plenário, aí são os 81 senadores que têm que votar. Passou no Senado, esse projeto vem para a Câmara. Na Câmara, ela deve ir também para uma comissão especial ou pode ir numa atribuição diretamente para o plenário para discussão. Mas como é normalmente uma discussão complicada, deve passar por uma comissão especial. Feito isso,
ela pode ser votada e pode ser aprovada. E aí, feito isso, vai para a sanção presidencial. Agora, esse é o caminho desenhado teórico, mas não é tão simples assim, porque muitos setores que viram que ela começou a andar e que não têm interesse nessa reforma começam a se articular para que ela não avance e jogam pesado. Então, é principalmente o setor de serviços, o setor do varejo e algumas grandes prefeituras. A Prefeitura de São Paulo é uma que não tem interesse nessa reforma tributária. O que é pena, porque é falta de visão sistêmica. Eu sempre falo que quando você começa a olhar o teu setor e não olha o Brasil, você já está comprometido com aquilo. Você está míope, né? Eu sempre falei que a reforma tributária você tem que colocar um ser só no centro da discussão. É o pagador de impostos. Sim. Porque o meu setor, que é a indústria, ou o setor de serviço, que sei lá, uma academia, que seja, não é ele que paga imposto. Quem paga imposto é o consumidor do produto meu ou do serviço do outro. Então não tem que ficar com essa discussão. Mas aí é que vai ficar mais caro isso. Cara. Só que ninguém tem a visão sistêmica do todo. Minha prestação de serviço vai ficar mais cara. Sim, mas você vai comprar muito mais coisas mais baratas para poder montar, por exemplo, a tua academia. Você vai ter um crescimento da renda do Brasil, porque hoje, quando você vê o perfil de renda brasileira, é ridículo. Até 95% da população brasileira ganha até 5 salários mínimos. Pô, pera um pouco. É muita gente ganhando nada. 214 milhões de brasileiros ganhando porcaria de renda. O que você vai querer? Você tem que aumentar. Não é consumidor. Você tem que inserir, você tem que consumir. Tem que colocar eles têm que virar Acabou. consumidores, eles têm que poder de recompra. Aí o setor, por exemplo, de academias, vai ganhar muito. Mas muito, porque vai lotar as academias. Não vai precisar de privilégio, não vai chegar para você, porque coitado, eu tô sofrendo. Não precisa do auxílio do Estado. O Estado não vai ser a grande babá. A pessoa tem a agência dela mesma, ela faz o que ela bem entender. E aí nós temos que diminuir, aí sim, tem aquela coisa de diminuir a tributação sobre consumo e aumentar a renda. Mas não é tributando mais a renda, é aumentando a renda do brasileiro. É isso que eles querem. Isso é um círculo virtuoso. O brasileiro se enriquece e aí ele paga mais imposto sobre a renda e menos sobre o consumo. Agora, não tem sentido. Quando você tem uma economia que tributa demais o consumo, você inibe o consumo. Ainda mais com um povo pobre que nem esse jeito, nós temos aqui no Brasil, ninguém consome. Estamos com uma economia completamente tolhida, com freio de mão puxado. Isso não faz mais sentido, nós temos que alterar isso. Mas da forma natural, provocando investimentos. De novo, olha a minha briga lá. Custo do Brasil, que nós temos que lutar para diminuir. Torna o Brasil mais competitivo, mais investimento, mais emprego. A conta é intuitiva, é banal. Isso aí. O Brasil é uma potência. Nós temos um país que está completamente não aproveitando o seu potencial. Sabe, Alex, eu queria falar duas coisas. Uma só para lembrar, que você falou agora recentemente sobre o pagador de impostos. Eu achei mal que você invocou o termo bem americano, anglo-saxão, taxpayers. Porque aqui a gente fala contribuinte. Peraí, eu não estou contribuindo com coisa nenhuma. Estão tirando de mim. Eu só queria dizer, eu achei engraçado que você usou a nomenclatura correta, a meu ver. Temos que trocar contribuinte e chamar de pagador de impostos. Essa é uma primeira coisa. Posso só fazer um parênteses? Lógico. Que eu estava falando que estava gestando. Nós estamos lançando o Código de Defesa do Pagador de Impostos. Para poder dar direitos a quem paga impostos. Fecha aqui o parênteses. Pegando isso, que está profundamente alinhado com o que ele acabou de falar, eu acho muito legal, porque quando sobra, a gente está falando de uma questão econômica, né? Quando sobra dinheiro, as pessoas vão consumir mais. O que eu acho muito curioso é que você encontra em sociedades modernas, a partir do momento que ele vira um consumidor de várias coisas, de serviço de telefonia, de banda larga de internet, de plano de saúde, ele começa a cobrar mais do Estado. Foi o que a gente viu. Vocês vão lembrar, lembra quando teve a manifestação contra a Dilma e o pessoal falava, não é sobre os 20%, os 20 centavos. Eles falavam, falta educação, assalto horrível. Eu acho muito legal, na sociedade de consumo, quando a pessoa começa a consumir de fato, ela cobra do Estado o mesmo tom. Peraí, por que a minha operadora de saúde, eu posso obrigar eles a me atenderem 15 dias com um especialista e meu pai está 5 meses na fila do SUS para passar no especialista? Por que um pode e outro não? Isso é fantástico. Gera essa espiral positiva, não só econômica, vai para a cultura, vai para um povo mais rico, né? E digo mais, isso emenda no que você havia comentado, de que ninguém sabe o que paga de impostos. Isso é uma alienação proposital. Você acha que tem método? É gado. Não é produto da cagada que a gente vive. Não, tem método. Não tem método. O método é tão sofisticado que a gente paga imposto por dentro.
O ICMS não é 18% do valor que você paga. Você tem que dividir por 0,82, porque o imposto tem que ser incluído na base de cálculo do próprio imposto. Puta. Então, o que acaba acontecendo, e isso, dou exemplos assim, variados aqui. Quando ninguém sabe o que paga, as pessoas ficam alienadas. Nós somos um bando de pessoas alienadas pagando imposto. E eu faço essa pergunta para qualquer um. Você sabe, você concordaria em comprar alguma coisa ou pagar uma coisa sem saber o que você está pagando? Ninguém concordaria. Mas nós pagamos. Eu não sei quanto tem de imposto nessa cerveja, nessa batata frita, na camiseta. Eu não sei nada. Nem eu, nem a Receita Federal, nem o melhor fiscal, a não ser que ele seja especializado em camisetas, que é o que acontece no Brasil. Portanto, a reforma é tão importante porque ela empodera o cidadão. E aí vai no que você está falando. Eu exijo que o que eu estou pagando tenha retorno. Mas eu não sei o que eu estou pagando, como é que eu vou exigir? Os caras ficam numa conversa assim, jogada ao vento. Eu sei que eu pago muito, mas eu não recebo nada. Pagar muito quanto, cara? Deixa de ser, né, cara pálida. E eu falo quanto que tem de imposto numa batata dessa na Bélgica, não na Alemanha, ou nessa camiseta. A camiseta eu sei quanto que tem imposto na Bélgica. 19%, que é o IVA de lá. Aliás, lá é 21%, desculpe. Na Alemanha que é 19%. Agora, você tem ideia de quanto paga disso? Imagina. Eu quero fazer o advogado do diabo. Chatinho, Fale. né? Mas beleza. Tem um pessoal que critica, existe uma crítica direta ao IVA. Que, principalmente na Europa, eu estava lendo isso, dizendo que seria um aumento de possibilidade de você ter fraude. Porque existe um crédito que é dado, certo? Você consegue explicar isso pra gente? Até para esclarecer para os caras que estão lá do outro lado querendo falar coisa que não sabem e entenderem o que está acontecendo. Não, mas esse fraude tinha no Brasil. Fraude no Brasil. A nota fria que existia, o que era? Você pegava uma nota fiscal de uma empresa falida, ela emitia a nota, dava para você se acreditava daquele imposto. Por quê? Porque o imposto era apontado pelo fato gerador da emissão da nota fiscal e não do pagamento do imposto. Veja aí que está o ponto. Brecha, então, na proposta da PEC 110, você só tem direito ao crédito daquele imposto caso quem devia pagar, pagou. É o crédito financeiro, quer dizer, tá pago, pingou, vai. Tem até uma proposta de um cara genial no Brasil, tem pessoas geniais. Um deles chama-se Miguel Aburrab. É o cara que criou a TOTUS, a Grid, é um cara fantástico, cara. E ele falou assim, por que a gente não faz um esquema de pagamento de imposto, não, aí vai uma coisa um pouco técnica, não pelo regime de competência, mas pelo regime de caixa. O regime de competência é eu vou pagar o imposto 20 dias depois, ou 30 depois de emitido a nota fiscal. Ou todo dia 7 do mês a nota fiscal. Então, se você se ferrou e emitiu no último dia, você vai ter 8 dias, 7 dias para pagar o imposto. Se você começou no começo do mês, show de bola, você vai ter um mês e mais 7 dias para pagar o imposto. Tá certo? Mas você recebeu aquele dinheiro? Porque quem está na indústria aqui, tá vendo? Só a Ambev recebeu. Sabe o que é? A Ambev paga 120 dias, a L'Oréal 120 dias. O cara que está produzindo lá o micro tá ferrado, velho. Volkswagen tem que ter custo de Volkswagen paga 120 dias. Aí o que acontece? Você tem que vender alguma coisa, você paga pelo regime de competência em 20, 25 dias e vai receber em 120. Você precisa de um fluxo de caixa, senão você está fudido. Não, você tem que ter capital de giro. Capital de giro, Você tem que ir no banco, pedir emprego para pagar imposto para saber quando vai receber. Aí o que acontece na proposta do Miguel Rabo, que é o regime de caixa, é o seguinte, o pagamento do imposto, ele vem descontado do teu recebimento. Então você emite lá faz uma nota. Vamos dizer que você fez uma nota fiscal e vende em 4 vezes. Hoje, em 20 dias, você paga todo o imposto das 4 vezes. Sim. No fluxo de caixa, no regime de caixa, o que vai acontecer? Recebeu a primeira parcela, desconta lá 12%. Recebeu a segunda, 12%. Então você recebe, paga imposto conforme você recebe. Perfeito. Cara, tudo justo, que o empresário precisa. Porque hoje quem está se financiando, sabe como é que as grandes empresas financiam o capital de giro delas? Com a pequena e a média. Porque ela vende à vista e recebe a prazo. 120 dias. 120 dias é para isso. Vai todo mundo apertando. Eu só queria dizer que é uma grande cadeia de apertos. O governo aperta as grandes as pequenas as menores. É um sistema de pressão. E o pior é que extermínio de pequenas também. E o pior é que para poder empatar tudo isso, para poder fazer isso girar, você tem que deixar um puta de um capital parado na empresa. Esse capital era para estar gerando mais riqueza. Ele tem que estar parado. Posso colocar pro meio médico assim? Cara,
Quantos lugares você não trabalhou que o cara te paga 60 dias depois, ou 30 dias depois, ou 90 dias depois? Você que é médico aí, amigão. Pô, tem um monte de lugar que você tá trabalhando, você tá fazendo teu dinheiro agora e o cara vai te pagar 60 dias depois. É a mesma spread, é, né? é a mesma lógica, entendeu? Então, assim, isso tá na vida de todo mundo. A gente acha que não tá, porque o cara não consegue enxergar isso. Por isso que a educação é importante, o cara não consegue enxergar. Porque aí, quando ele consegue enxergar, ele fica indignado. Especialmente no momento de inflação alta, né? Aí fudeu mais ainda. Cara, mas isso vira custo, porque eu que vou vender, agora que eu vou fazer isso, tendo que botar no preço do meu produto. Quem tá pagando é o cliente. Por isso que o brasileiro paga tão caro tudo. Tudo. Tem imposto. E outra, que também nós não comentamos aqui, mas acaba virando contencioso tributário. O cara não paga imposto. Por que o Brasil tem o rei do refis? Você viu o refis nos Estados Unidos? Não tem refis porra nenhuma. Aqui no Brasil, assim, todo ano, refis. É o show do refis. Porque, e aí vira até um planejamento tributário de muitos. Porque o governo literalmente quebra as pernas do empreendedor. E aí dá uma muleta chamada refis, fala, dá uma caminhada aí, vai rastejando aí para poder... Eu costumo falar que é o Estado, ele vai apertando o pescoço do empreendedor, só que é o seguinte, ele não pode deixar o empreendedor morrer. Aí quando ele está quase morrendo, ele solta e aí ele dá esse respiro. Que é o refis para ele conseguir depois continuar na mesma toada, na mesma situação, cara. É o Estado te devorando. Vocês têm ideia de quantos trilhões de reais existem em contencioso tributário? O que é contencioso tributário? Né? Fica um termo técnico, fica chato. É a disputa entre o pagador de impostos e o Estado. Então, o pagador de impostos acho que é 10, o Estado acho que é 15. E aí começa uma briga entre um e outro. Nós temos 5 trilhões de reais. É 73% de um PIB brasileiro. Sabe quanto que é na OCDE? País da OCDE, quanto que é? Quanto? É 2%, cara. O sistema tributário brasileiro está doente. E sabe o que significa 5 trilhões de reais que não giram na economia? Porque no balanço da empresa ela tem que botar como provisão. Como provisão, é. E ela não paga, mas está lá como uma dívida que ela talvez tenha que pagar. Já mostra um risco. As empresas brasileiras, para alguém comprar uma empresa brasileira, cara, abre o olho desse tamanho, porque não sabe o cadáver, o esqueleto que está dentro do armário. E para o governo também não é bom, porque ele não gira aquele capital, ele não tem aquilo no tesouro para poder fazer investimento. É ruim para todo mundo, cara. Só que fica essa coisa, enrola, embolda, barrigada, vamos fazer uma reforma, uma simplificadinha. Aí não adianta, cara. Tem que realmente fazer um sistema tributário padrão global, porque sistema tributário não é alguma coisa carnavalesca de jabuticaba de 3 pinos, entendeu? Sim. Nós não temos que abandonar essas coisas. O que faz o mundo de melhor? É assim. Vamos fazer, repete, pronto, acabou, não enche o saco. Perfeito, né? Você viaja para fora e você fala assim, eu só queria que fosse assim. Você vai para um lugar bom, você fala, eu queria só que fosse assim. Como é que eles trabalham? É só copiar. E não precisa ter o jeito inventar. Brasileiro de cobrar Tem que imposto. inventar a roda. É isso. E aí, só para concluir a resposta, por que a crítica? Porque lá na Europa, o IVA lá fora, ele ainda é referente à emissão da nota e não efetivo pagamento do imposto. Então tem realmente a máfia russa, não sei o quê, que vão criando empresas fantasmas, gerando notas fiscais falsas que não tem base, mas tá aqui o crédito, você pode se creditar, e na contabilidade você joga aquilo e não tem base, tem lastro de pagamento. Mas nós já sacamos isso e já fizemos a diferença. Veja, hoje o que acontece, eu tenho empresa, eu sei como é que é isso, quem paga INSS, ele já vem descontado. Retenção na fonte. Sim. Então o cara já retém uns 11% lá, porque o INSS não conseguia nunca receber, e aí eu recebo não o total da nota, mas o valor descontado. Se dá no ato financeiro, né? Essa que é a diferença. Não é na troca, né? Que teoricamente o valor ele se dá na troca. Numa consulta se dá na troca. Mas... Qualquer pessoa que já foi para os Estados Unidos, que você vai comprar um negócio, você vai comprar uma bala, tá lá $1. Aí você vai pagar 1,12. Porque price plus tax. Todo mundo sabe disso. Porque eles estão, de fato, tributando na boca do caixa o ato do consumo. O cara não foi bitributado na produção da bala 3 etapas antes, né, desde o início, que é o que acontece. Mas tem um caso. Os Estados Unidos realmente tem o sales tax, que é o que eles são. Eles só tributam no final, no consumo final. Tem uma fraude muito grave lá, que é o quê? O cara dizer que não é consumo final. Então ele compra um helicóptero no nome da empresa, compra um iate no nome da empresa, compra um sofá no nome da empresa, e fala da empresa. E aí não é considerado consumo final, é
algum ativo da empresa. Mas nos Estados Unidos, brinca lá para você ver o que vai acontecer com eles. É para cadeia. Então lá a turma fica com mais medo. O segundo ponto dessa questão dos Estados Unidos é que eles não querem tributar a cadeia para simplificar. Mas se houver sonegação no meio da cadeia, eles perdem tudo. No modelo europeu, você vai tributando cada uma fase da cadeia. Se houver uma sonegação no final, essa parte já foi recolhida. Salva. Tá certo? Foi recolhida. Na visão libertária, a gente acha melhor os americanos, né? Mais chance de dar uma tomba aqui no governo, aqui, tá certo? Mas no fundo, nós vivemos num condomínio, grande condomínio Brasil, Estados Unidos, mas se a gente começar a pensar desse jeito, alguém vai pagar a conta de qualquer jeito, porque o Estado está aí. Sem dúvida. Já que você falou... Sempre para pegar Fala, desculpa. E aí, eu estou juntando com uma fala que o Alexis já colocou aqui na mesa. É porque o Estado não vai cortar na carne. Então, o custo operacional, o custeio da máquina vai continuar maior com tendência de aumentar. Se pegar os governos do Dilma para cá, aumentou, menos agora, no governo do Dilma, astronomicamente o custeio. Então, se o Estado não vai diminuir o custeio, ele não pode parar de arrecadar. É por isso que ele estava falando da quebra. Então, você está lá dando cocaína para o viciado, falando tomara que ele sobreviva à próxima dose. E a gente vai nessa, cambaleando até um futuro insólito. Faz sentido isso? Faz sentido, e assim, não mais no modelo que nós temos hoje, né? De parte da moeda de troca de muitos deputados e muitos políticos é empregar pessoas. Né? Então isso vai conseguir apoio e tudo mais. Então, de fato, o Brasil tem uma cultura nessa parte de funcionamento público muito colonial. Até acho que Portugal fez essa revolução já, porque viu que custa muito caro e a população percebeu. Falei, cara, esses caras que têm esse negócio aí, esse empreguinho garantido, essa coisa, essa estabilidade me custa muito caro como cidadão, tá certo? Mas de fato a gente percebe que é muito difícil de cortar na própria carne. Mas este governo, interessantemente, até o Paulo Guedes, ele falou assim, eu não vou fazer concurso público enquanto não fizer reforma administrativa. Aí o que acontece? Ele só repôs assim, agentes de segurança, agentes de saúde e alguns cargos. O pessoal está sem concurso público e aposentou muita gente porque na reforma da Previdência o pessoal estava com medo de perder aquelas condições antes de aposentar, antes de fazer a reforma. Então a turma foi. Nossa, eles perderam quase 25%. O próprio INSS, né, a Previdência, perdeu muitos funcionários e inclusive fecharam agências. Por quê? A ideia do Guedes era o seguinte, eu vou trocar pessoas por tecnologia, e aí faz muito aplicativo e tudo mais, e não contrato ninguém enquanto não tiver a reforma tributária, porque cada contratação hoje é um compromisso de 49 anos com essa pessoa, seja salário na ativa, seja na aposentadoria, seja em pensão. Aí você fode com educação, você fode com saúde, porque o cara entra nunca e tem estabilidade que... E como é que você tira isso? É só pra frente, né? O PT fez um crime. Retroativamente você não consegue fazer isso. Porque juridicamente é impossível. É impossível. Não, pois não tem. Aí é o direito garantido, aquela coisa. Então, assim, infelizmente é doído, é um saco, mas a reforma administrativa, ela não vai mexer mesmo em quem tem direito adquirido. Ela vai mexer pro futuro. Não tem como. Mas, cara, faz sozinho, passa a régua, toca a vida, porque senão a gente não vai fazer nenhum nem outro. Exatamente. Deixa eu fazer uma... Já que você falou libertário e tudo, vou fazer uma pergunta bem direta aí, que a gente tem uns caras que gostam do libertarianismo aí. Cara, você acha que imposto é roubo? Só para colocar... Meu amigo Gilson Marques vai querer me matar aqui. Tem uma corrente mais radical que vai falar é roubo com R maiúsculo. Tem uma mais moderada que não vai alegar esse roubo com R maiúsculo. Você se vê mais perto de qual aspecto. Contravenção. Só uma contravenção, não é um roubo. Eu sei. Um furto, não é roubo. Mas é o seguinte, é roubo à medida de que você paga nesse condomínio. Eu já morei em condomínio, então assim, era um condomínio espartano. Assim, cada centavo ia pro lugar certo. Eu falei assim, eu pago porque nós temos que manter esse condomínio. E ficava puto com sem vergonha que morava no condomínio. Falei, eu vou pagar porque eu não quero, tal, não sei o quê. É roubo a partir do momento que você tem assim, um uso inadequado, sustenta um monte de coisa. Eu acho que é o puto da vida. Mas a frase pura e simples que está estampada, né? Meu amigo Gilson Marques é genial, Santa Catarina. Exatamente, deputado federal, uma figuraça que sai toda hora com aquela camiseta dele imposto é roubo. Eu sou mais
como é que eu escutei outro dia do pessoal lá do Tapa na Mão, lá Tapa na Mão Invisível. Tiveram aqui semana passada. Esses caras são fantásticos também. Eu sou mais gradualista. Agora já tem um nome bonito, Eu né? gostei, eu Legal, também gosto. É ela mais Eu moderada. também. A ideia que fala assim, ó. Sabe que tem uma ideia, a gente já debateu muitas vezes aqui. Falta uma ideia fabiana, gradualista de direita. Falta a ideia da gente pegar problemas. Vou pegar um tópico que você já gastou um bom tempo, eu adorei o que você falou: saneamento básico. Então, como é que a gente começaria com uma agenda mais conservadora, gradualista? Vamos discutir uma temática real, concreta, que existe, e vamos começar a construir a partir do básico. Qual? Saneamento. Saneamento básico. Não dá para discutir saúde, você fala muito bem, não vou gastar dinheiro atendendo. E a gente já viu isso. Leptospirose na UTI do hospital, quando foi porque a pessoa pisou na urina do rato com a bactéria. Então, como é que você vai resolver gastar uma coisa se podia estar resolvendo em outra? Então, tem uma ideia gradualista de direita, e vai pegar assim, olha, o problema é o imposto em si. O problema é a gente está gastando imposto. Se pegasse e fizesse o bem, ninguém estaria reclamando aqui. Eu acho essa ideia muito boa. Eu também acho, falar puro e simples, imposto é roubo. Eu entendi a revolta, eu gosto. Não, dá revolta mesmo. Dá revolta. E é roubo do jeito como está Eu vou falar o que acontece. Isso. Eu pagava guias de ICMS, eu olhava para aquilo e falava assim, cara, carro Puta zero que pariu. quilômetro de luxo. É isso. Eu não tiro isso. Eu não tiro É isso. isso. É isso. Cara, esse sócio aqui não quer nem saber da minha vida. Fala assim, de uma insensibilidade absurda. Sócio majoritário. Cara, mas ele não participa do risco, né? Ele não participa do risco. Sim. Eu olhava aquele cara, doía assim. Pá. Quando eu vendi minha empresa, eu tive ganho de capital. Se fudeu. Não, mas deixa eu explicar. A parte desse ganho de capital é a inflação. Sim. Porque o governo não atualiza o capital social investido na empresa. Não tem. Então aquilo foi comido durante 20 anos. Quando chegou lá, ganho de capital. Eu não tive dúvida. Dei o boleto para minha ex-mulher, falei, pode pagar. Ela falou, quero pagar isso? Eu falei, Não tem jeito. welcome to the Welcome to the real jungle. world, the jungle. Pessoal, seguinte, nós vamos terminar aqui agora, mas... Mas já, cara? Não, é o seguinte, deixa eu falar pra vocês. Não quero. A conversa vai continuar, nós vamos continuar, vamos falar do Partido Novo, vamos falar de um monte de coisa aqui ainda, só que vocês só vão conseguir ouvi-la semana que vem. Porque nós estamos dividindo para ficar palatável pra galera. Então, vamos continuar depois. Não esqueçam de continuar nos seguindo, de apertar o botãozinho, @BeyondTheCavePDC, de seguir o grande Alexis Genial, Fontaine. cara. Qual que é a rede Genial. social, Alexis? Tem Alexis Fontaine no Facebook, tem Alexis Fontaine 30 no Instagram, tem... Botar Alexis Fontaine, que é um Alexis número bem é comum né? Tem um Nônimos pra tudo enquanto é lá. Primeiro é o Fontaine e depois é o Tocqueville, né? Então, são só os grandes. Boa noite, Camarão. Boa noite, Boa noite, Caio. meu querido. Boa noite, deputado. Continuamos a boa noite na sequência, tá certo? pessoal. Pessoal, valeu. Tchau. Valeu! Até.